As experiências infantis são muito importantes na formação da personalidade de um adulto. Isso é dizer que as experiências que temos enquanto somos crianças são cruciais para a compreensão dos problemas que poderemos desenvolver mais tarde na vida adulta. Nenhum dos nossos comportamentos é acidental. Na psicanálise, toda ação tem uma causa anterior. Isso é o mesmo que dizer que sonhos e comportamentos podem ser explicados com referência em eventos ou causas anteriores. Muitos problemas psicológicos surgem como resultado de sermos incapazes de lidar com o nosso verdadeiro eu, nossas vontades, nossas memórias e desejos. Nos deparamos com a tarefa contínua de gerenciar e conter várias unidades e desejos. Quando alguém não consegue atingir esse equilíbrio delicado, corre o risco de ter problemas psicológicos e emocionais. Por exemplo, embora não sintamos com frequência impulsos socialmente inaceitáveis, como o ódio, desejo de vingança, luxúria, etc., sabemos em contrapartida que temos a capacidade de sentir qualquer uma dessas coisas. Aquilo, então, que não é sentido conscientemente é reprimido no inconsciente. O conteúdo reprimido pode fazer com que sintamos mal-estar ou autoaversão. Duas situações que podem assumir a forma de ansiedade ou angústia geral. Ao usar as técnicas de auto-hipnose, você pode descobrir o conteúdo oculto da mente inconsciente, a origem da raiva, angústia e do sintoma. A psicanálise então lidará com as experiências passadas do indivíduo. Como explicado um pouco antes, tenderemos a reprimir tudo aquilo que causaria angústia por não ser moralmente aceito. Os conteúdos reprimidos e recalcados voltarão mais tarde em forma de sintomas. O sintoma, por sua vez, é tudo aquilo que se manifesta no indivíduo como reflexo de conteúdo recalcado. Como disse agora há pouco, nenhum dos nossos comportamentos é acidental. Tudo terá uma causa anterior. O behaviorismo explica muito bem isso, mas antes é importante você saber o que é behaviorismo. O behaviorismo é a ciência que estuda o comportamento através do experimento empírico, ou seja, não através de questões subjetivas e apenas teóricas, mas sim a partir da observação. A origem da teoria behaviorista se encontra no século XX e, de lá para cá, ela cresceu e se consolidou. E nesse vídeo, vamos conhecer os seus principais conceitos, teorias e influências nos dias atuais. Qual a ideia central da teoria behaviorista? Para essa teoria, o comportamento é tudo que o ser humano produz. Baseado nisso, ela foca no estudo e análise de ações observáveis e das suas relações com o mundo ao seu redor. E as causas e consequências dessas ações também possuem muita importância para o conceito de condicionamento, que é central no behaviorismo. Origem e história do behaviorismo. John B. Watson, psicólogo americano, criou a teoria do behaviorismo no início do século XX, com influências de pesquisadores como Ivan Pavlov. Mas, apesar de Watson ter sido o criador de tal teoria, sua vertente não é a mais conhecida e utilizada nos dias de hoje. Em oposição ao behaviorismo de Watson, chamado de metodológico, surgiu na década de 40 uma nova visão criada por B.F. Skinner, chamada de behaviorismo radical. E essa sim é a mais forte nos dias de hoje. Condicionamento. O conceito de condicionamento ficou conhecido através dos estudos do fisiologista Ivan Pavlov, o mesmo que inspirou os primeiros trabalhos de Watson. Pavlov percebeu, a partir dos seus experimentos com cães, que os seres vivos já nascem com alguns reflexos inatos, ou seja, com certas respostas a determinadas situações.
No caso dos seus estudos, viu que um cão iria salivar sempre que visse comida. A ideia de condicionamento envolve manipular e mexer nessas respostas de um jeito que o comportamento vai sendo moldado de acordo com a vontade do pesquisador ou do psicólogo. Fundado por John Watson no século XX, esse foi o ponto de partida do behaviorismo. Essa abordagem surgiu com a ideia de que o comportamento pode ser previsto e controlado a partir de estímulos. Deste modo, todos os estudos eram baseados em observação e experimento. Um ponto característico dessa vertente é essencial para que Skinner se opusesse a essa teoria. Era o fato de que Watson não considerava os pensamentos, sentimentos e emoções nas suas análises. Ou seja, ele ignorava grande parte do que constitui o ser humano por focar apenas no que era observável. O condicionamento clássico é um conceito ligado ao behaviorismo metodológico, ou seja, o clássico, aquele de Watson. E esse conceito afirma que a mudança de ações ocorre pela mudança do meio externo. Para que você possa entender o que ele significa na prática, trouxe a seguir 2 experimentos que deixam bem claro como esse conceito age. Pavlov fez experimento com os cães. O cão de Pavlov. Aqui Pavlov treinou cães para que eles salivassem mesmo que a comida não estivesse por perto. E para isso, Pavlov tocava um sino toda vez que dava comida aos cães. Com o passar do tempo, eles começaram a notar que o sino e a comida estavam associados, uma vez que sempre apareciam juntos. Assim, ao tocar o sino, mas sem apresentar a comida, os cães salivavam ao ouvir o som, mesmo que o alimento ainda não estivesse ali, pois os animais relacionaram o som do sino com a hora de comer. Desta forma, o cientista concluiu que é possível treinar e associar reflexos inatos a novos estímulos. Outro experimento importante foi com o pequeno Albert. John B. Watson realizou outro experimento quando Albert, um bebê de 9 meses, foi exposto a um rato branco e outros animais, como um coelho, um cachorro, um algodão, lã e outras coisas que não o assustavam. Depois, o bebê foi colocado para brincar com um rato que a princípio não lhe causava medo. Mas nesse caso, Watson fazia um barulho muito alto com o martelo, assustando Albert e fazendo chorar, toda vez que ele brincava com o rato. Depois de muitas repetições do barulho junto com o rato, o bebê passou a ter medo do rato mesmo sem um som. No final, Albert passou a ter muito medo e ansiedade. Isso mostrou que o bebê havia aprendido a associar a sua resposta, o medo que sentia e o choro provocado, e outros estímulos que antes não lhe causavam medo. Assista a seguir o vídeo para você entender muito melhor esse experimento. But not everyone believes that biology is destiny. For many scientists, it's your experiences in life that count. Your upbringing, your education, your environment. Chief among these scientists is psychologist John Watson, who offers a theory that is the mirror opposite of eugenics. This was the heyday of hereditarians and geneticists who said that human beings were constrained by their genetic inheritance. And Watson was saying that this is baloney, that human beings were shaped solely by their environment. Over the years, Watson studies the behavior of babies, hundreds of them. To Watson, we arrive in the world a blank slate, tabula rasa. Nearly everything is learned. Even things we think are instinctual, like fear. To prove that environment is more powerful than genetics, Watson designs an experiment for an infant known as Little Albert. He's so confident, he films it for posterity. At first, Albert shows little fear.
even when Watson places a burning newspaper in front of him. Albert is also unafraid when he encounters a white rat for the first time in his life. But then Watson shows Albert the rat accompanied by a loud clanging noise. One of the few things that upsets little Albert. And he does it again. And does it again. Eventually, Albert learns to fear not just the rat, but all furry things, even without the loud noise. In Watson's mind, the little Albert experiment is a success because it proves that fears are learned, not inherited. Watson calls his theory behaviorism and begins to popularize it. He urges parents to take active control of their children's upbringing by shaping their environment. To think of the home as a scientific laboratory. But Watson's interest in childhood is purely professional. He didn't like children much. He referred to them in one of his many statements as always squalling and shouting and dirty and wanting to be fed and sort of a nuisance. It's clear he didn't particularly like them in his own environment. But he felt that the good of society required shaping individuals right from day one, and to do that right from day one, you had to start with the babies. Ebullient and self-promoting, Watson gathers a wide and appreciative audience, which holds in high esteem any scientific thinking on the subject of child rearing. Science was increasingly important in the popular mindset. If science said something, if scientists tested, if scientists experimented, well, then it must be so. But the appeal of behaviorism runs deeper. Its egalitarian philosophy and outlook seems to reflect the very spirit of democracy. Watson was the voice of the American dream. And the American dream was that this is the land of opportunity. You can become what you would like to be, even if you're not there yet. And at least if you don't do it in your lifetime, this is the land in which your children can do it. Aqui podemos entender como criamos nossos gatilhos diante de eventos, principalmente na infância. Eventos estes traumáticos. Por exemplo, uma pessoa que sofre de dependência emocional pode ter sofrido na infância situações constantes como briga dos pais, separação, traições, ausência de um ou de outro. Ou seja, se a criança foi exposta a essas situações de conflito, a criança aprende a ter medo do futuro, se sentindo insegura, com medo de ser abandonada, gerando também um complexo de rejeição. Pois toda criança, desde a primeira infância, buscará por segurança, satisfação, um ambiente acolhedor, mas se essas necessidades básicas não forem atendidas, esse indivíduo na fase adulta ou por toda a vida buscará em suas relações aquilo que lhe faltou na infância, supervalorizando a afeição.